Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher. Fala, minha galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, continuando a nossa aula, de acordo com os conteúdos da BNCC, vamos partir agora para as lutas, tá? Hoje nós iremos enfatizar o judô, tá bom? O judô. O que realmente significa a palavra judô? Judô, ele significa caminho suave, o caminho da suavidade. É uma arte marcial praticada como esporte de combate e fundado por um mestre Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico e a mente. Olha, a mente, principalmente isso aí, o judô ele trabalha muito a mente. As artes marciais em si trabalham muito a mente, tá? O espírito de forma integrada, de forma generalizada, além de desenvolver a técnica de defesa pessoal, tá bom? Qual a origem do judô? Bom, o judô ele começou em 1882 com um mestre chamado Jigoro Kano, um estilo de luta que hoje em dia nós denominamos como judô, tá? Foi idealizado no ano, repetindo, 1882. Este jovem, na época, ele tinha 23 anos, o mestre Jigoro Kano. E ele fundou um instituto chamado Kodokan. São palavras difíceis, viu, gente? Que veio a se tornar o meca dos ensinos sobre artes marciais. Ou seja, o local onde ele fundou, chamado Kodokan, era um local como se fosse sagrado para a prática do judô. Aí, com o tempo, outras pessoas começaram a praticar essa arte marcial. Quais são os principais objetivos do judô? Bom, Jigoro Kano, que foi criado por ele em 1882, o judô é uma adaptação do jiu-jitsu, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesas pessoais, fortalecer o corpo e o físico e a mente de forma integrada. Gente, as artes marciais, ela trabalha muito a mente da pessoa que está praticando. Ela envolve não somente as qualidades físicas, as capacidades físicas, mas principalmente a mente de quem está praticando o judô. Ele foi considerado um esporte oficial no Japão no final do século XIX. Vamos lá. Quais são as características físicas e emocionais que estão presentes na prática do judô? Olha, físicas e emocionais estão juntas, estão interligadas, físico e mente. Olha só, quais são que está envolvido aí? O judô significa o quê? A máxima eficiência com mínimo de esforço. Às vezes o golpe de quem pratica, ele tem uma máxima eficiência e mínimo esforço possível, a mínima força possível, ou seja, ele vai estudar aquele movimento do seu oponente para fazer certo tipo de golpe. E lá embaixo a gente vai ver quais são esses tipos de golpe, tá bom? E o bem-estar e o benefício mútuo, tá? De quem pratica. Como é a luta do judô? Como essa luta ela é praticada? As lutas do judô são praticadas num tatame de formato quadrado de 14 a 16 metros de lado. Cada luta ela tem a duração de 5 minutos. Vence quem conquistar o ippon, que é um dos golpes que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, se no final da luta nenhum judoca conseguir o ippon, vence aquele que tiver mais vantagem, ou seja, quem tiver mais pontos. Ok? Quais são os golpes, os movimentos no judô? Tá? Quais são os tipos de golpes que o praticante ele realiza durante a sua luta lá no tatame? Possui 2 grupos iniciais, os quais nós podemos dividir em Najivazar, ou seja, é a técnica em pé, tá? Que temos 68 técnicas divididas em Tevazar, que é a técnica de braço contendo 16 golpes.
gente, porque realmente a palavra é muito complicada, tá? Mas a gente vai... Vamos lá. E Katama Vazar. O que é isso? É a técnica de chão. Essa técnica, ela envolve quadril, contendo 10 golpes. Repetindo. Nage Vazar é a técnica em pé. E a Katame Vazar é a técnica no chão, de solo. E quais são esses principais golpes utilizados lá durante a luta? Nós temos o Sotogari, temos o Shigari, temos o Haraigoshi, temos o Shimata, temos Marote Sayonage, temos o Ippon Sayonage e o Tai Otoshi. São os principais golpes realizados no judô. Olha só agora, gente, aí pode perguntar, professor, mas como é que são essas pontuações no judô? Existem alguns tipos de pontuações durante a luta, durante certo tipo de golpes. Temos o Yuko, o Vazari e o Ippon. O Yuko, como seria isso? O Yuko, ele vale 1/3 de um ponto. Tá? Ele vale 1/3 de um ponto durante a luta. Acontece quando o oponente cai de lado ou é imobilizado por 15 segundos. É um Yuko. O Vazari, o que seria isso? Vale meio ponto. 2 Vazares, olha só, gente, 2 Vazares vale um Ippon e termina o combate. Acontece quando o oponente cai de costa no tatame. Ele cai de decúbito do quê? Dorsal, tá? No tatame. Mas um pouco de velocidade, ou seja, um pouco de velocidade para o seu oponente jogar o seu adversário. Ou quando ele é imobilizado por 20 a 24 segundos. Esse é o Vazari. E o Ippon é como se fosse o nocaute no boxe. Tá? É o ponto completo que finaliza o combate. Só para vocês terem uma ideia, o tempo máximo de cada combate é de 5 minutos. Vamos imaginar se por acaso, no início de uma luta, os dois adversários, o cidadão lá, no início da luta, vamos imaginar, em 30 segundos, pegou o seu adversário e fez o Ippon, ou seja, jogou com as costas dele no chão, a luta acaba automaticamente ali. Ou seja, o Ippon, ele é o ponto máximo do judô, ok? Ele finaliza o combate. Acontece quando o oponente cai perfeitamente de costa, quando ele cai de costa assim, completamente no tatame, tá? Ou ele é imobilizado por 25 segundos. Ok, galera? Vocês vão ver daqui a pouco o vídeo que vai explicar tudo direitinho sobre essas técnicas aí. A classificação de faixas do judô, ou seja, as graduações, aquelas faixas que ficam, às vezes o cidadão pergunta, poxa, por que aquela cor é assim, aquela cor é de outra cor? Ou seja, as graduações de cada judoca. Vamos lá. No judô, a graduação representa o nível de conhecimento do praticante, bem como a sua capacidade de mudar de faixas gradativamente, mas isso requer tempo, viu, gente? É de grande importância que o judoca que estiver portando uma faixa expresse claramente o seu estágio de aprendizagem atual e a sua evolução dentro do esporte, tá? Ou seja, evolução gradativa para ser avaliado para mudar de faixas. Olha só a importância essa frase aqui, ó. A hierarquia no judô significa conhecimento e disciplina, ou seja, os povos orientais, eles trabalham muito isso com o seu judoca, no caso. Significa conhecimento e disciplina. A graduação do judô se divide em 2 grupos que são, olha lá, o grupo inicial, que são é o grupo chamado Dongai, que são as faixas coloridas, começando na sequência, viu, gente? Faixa branca, que é iniciante, aí depois vem a cinza, depois vem azul, depois vem amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Depois vem o grupo do Yudanshan, que são as faixas pretas, tá? Que tem o primeiro Dan, o segundo Nidan, depois na sequência Sandan, que é o 3º grau, Yudan, 4º grau,
Godan, que é o 5º grau, o Rokodan, que é a faixa vermelha, que é o 6º grau, que é a faixa vermelha e a branca. O Hichidan, que é a faixa vermelha e branca, que é o 7º Dan. O Hidan, que é a faixa vermelha e branca, que é o 8º grau, que é o 8º Dan no caso. O 9º, que é o Kyodan, que é a faixa vermelha. E o último de tudo, que é o mestre mesmo, que é o Bambambam, que é o 10º, que é o Diodan, que é a faixa vermelha. Tá? Vocês irão ver tudo isso no vídeo. Quais são as palavras mais usadas no judô? Quais são as palavras usadas mais no judô? Eu vou ler para vocês e o seu significado. Vamos lá, é um pouco complicado, mas vai sair. Seiza significa sentado, posição correta. Mokuzo, meditação. Rei, saudação, cumprimento. Onegai, shimasu, por favor. Origato, gazaimashida, muito obrigado. Hashime, começar. Ukemi, amortecimento de queda. Ushikomi, entrada de golpe técnica. Kiai, grito usado pelo lutador. Judoísta, o que pratica judô. Judogi ou kimono, é uniforme. Obi, faixa. Dojo, academia. Tatami, chão estofado. Mate, esperar. Handori, treinamento livre. Shiai, competição. Osoikomi, imobilização. Soremade, tempo determinado, acabou. Shihan, mestre. Sansei, professor. Seito, aluno. Senpai, superior. Kohai, inferior. Te, mão. Koshi, quadril. Ashi, perna e pé. E kata, treinamento de base. Tá ok, gente? Essa foi a nossa aula sobre o judô. E lembrando para vocês que nós temos um grande amigo nosso, professor aí no Santa Terezinha, que ele é faixa preta em judô. Nosso amigo professor de espanhol, professor Jonathan. E ele é o cara, viu? Tá, galera? Bom, gente, foi nossa aula de judô. Próxima aula a gente vai dar mais uma aula sobre lutas. E vamos continuar gradativamente a BNCC. Tá bom, galera? Fique com Deus, um forte abraço. Tchau!